A apresentação está sendo gravada, tá, gente? Então, se ninguém tiver problema com isso, tá? Estamos avisando. Federal da Bahia, Federal do Rio de Janeiro e por aí vai, tá? São várias universidades conveniadas ou associadas à UNSPD Brasil que formam esse instituto, que tem também como associado o Inesctec, né? Esse segundo, representado aqui nessa segunda logomarca, que é um dos associados fundadores do Instituto e fica no Porto, em Portugal. Então, temos uma associação de várias universidades públicas, algumas universidades particulares e o Inesctec, certo? E disso é constituído o Inescpd Brasil. Então, a ideia é constituir essa rede transatlântica, tem várias outras instituições com as quais a gente tem convênios e cooperações, tá? No Cone Sul, aqui na América Latina, na África, na Europa, nos Estados Unidos também, né? A ideia é coordenar os esforços e não duplicá-los e contribuir com o desempenho, a competitividade e internacionalização das empresas e instituições brasileiras. Então, nós temos uma estrutura dividida em áreas de negócios e áreas de pesquisa. As áreas de negócios são essas mostradas aqui, né? Agroalimentar e floresta, energia elétrica, economia azul e oceano, dentre outras, ambiente, óleo e gás. E as áreas de pesquisa são essas mostradas mais à direita, biotecnologia, biomédica, gestão da inovação, sistemas de comunicações, tecnologias sociais, etc. E essas áreas de negócios e áreas de pesquisa, elas têm um comportamento transversal. Então, uma área de negócios pode fazer uso de várias áreas de pesquisa para se sustentar, e uma área de pesquisa pode abranger várias áreas de negócio, né, na medida em que os projetos se estruturam, tá? Nesse contexto, o Inesc PD Brasil está há mais de 13 anos trabalhando com projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de alto impacto. Tem um volume de negócio de mais de 50 milhões de reais até 2024. Para 2025, a nossa expectativa é fechar um crescimento na ordem de 70% em relação a 24. Em 25, temos mais de 40 projetos ativos, mais de 170 bolsistas apoiados nesses projetos e centenas de publicações científicas indexadas em periódicos e conferências de relevância, tá? E, bom, nesse contexto, a gente convida, né, os pesquisadores que tiverem interesse, seja no âmbito das chamadas que vamos apresentar aqui ou em outras, né, a submeter os seus projetos fazendo uso da estrutura do Inesc PD Brasil. A, os atrativos, né? São um deles é a rede de excelência, uma vez que a gente, por ter contato com várias instituições, consegue montar equipes de alto impacto. Muitas vezes o pesquisador está relativamente isolado, né? Ele não tem ou tem as competências para atender um aspecto do projeto, mas não para atender outros. Então ele, conversando conosco, a gente pode tentar encontrar, né, as outras equipes que, juntando-se com esse pesquisador, poderão montar uma proposta de impacto para determinada chamada. As equipes são multidisciplinares, né? O INESC pode oferecer uma gestão integrada e eficiente, ah, tanto da parte administrativa quanto da parte científica do projeto. Tem a transferência de tecnologia com impacto, né? Temos vários exemplos de produtos desenvolvidos em projetos do INESC que estão aí funcionando, na indústria, no mercado, e apoio em todas as etapas, da submissão até o encerramento do projeto, a gente consegue apoiar, certo? E vale um destaque também para o nosso boletim de oportunidades, que
é editado mensalmente e é um condensado na forma de texto do que a gente vai ver aqui nas apresentações. Às vezes tem até alguns editais a mais, porque aqui nós temos o tempo limitado, tá? Bom, o sétimo ciclo do Inesc Conecta é o que nós vamos conversar e realizar hoje, tá? E nós temos aqui algumas universidades convidadas. Claro, todas as universidades que têm atividade com o Inesc PID Brasil, e mesmo as que não têm, né, são convidadas a participar, a conhecer e a assistir o evento. Algumas, especificamente, a gente chama de convidadas especiais para o evento, né, que são essas seis aí colocadas na tela, o Instituto Federal e cinco universidades, certo? E a gente faz isso para prestigiar determinadas universidades no, no âmbito da edição, mas como eu falei, todas são bem-vindas, não é problema nenhum, certo? É, bom, até ontem, 18 horas, houve prospecção dos editais que são apresentados aqui nesse evento. O material é um conteúdo informativo, tá? E o que está disposto nos editais divulgados nas páginas oficiais dos eventos é que é a informação que prevalece, tá, gente? Então, a gente vai falar da oportunidade, mas para se aprofundar, claro, é preciso acessar os editais nas suas respectivas páginas, tá? E nós temos também um formulário de intenção que pode ser acessado por meio desse QR Code e que a ideia é que os pesquisadores, ou clicando no link, ou acessando pelo código, né, com a câmera do seu dispositivo, manifeste interesse em participar de algum edital, montar equipe e tal, e depois a gente retorna contato para checar a viabilidade realmente da montagem do edital, certo? A ideia é que, conversando com as pessoas, a gente consiga mapear outras equipes que possam ter interesse na mesma chamada e dar o apoio para que se monte uma proposta de impacto para aquela chamada. Outra vantagem de fazer, né, aqui o formulário de intenção é que a gente vai manter seu nome na nossa base de dados para, eventualmente, caso apareça uma oportunidade que tenha o perfil do pesquisador, a gente convidar. Tudo muito bem guardado e sem divulgação posterior, conforme, ou para terceiros, conforme preconiza a LGPD, certo? Bom, um destaque que vale a pena falar durante a apresentação aqui dos slides é que alguns slides vão ter essa bolinha aqui, ó, bege, escrito empresas. Isso quer dizer que para essa chamada específica é necessário a participação de uma empresa na montagem da proposição. Então, na linha de fundações de apoio, nós temos a Nova Economia Capixaba, né, focada ali no Espírito Santo, e as ICTs ou IES capixabas devem, né, buscar o aumento da competitividade de empresas no cenário nacional ou internacional. Linhas temáticas: transformação digital, bioeconomia, descarbonização, economia circular, transição e segurança energética. Fluxo contínuo, né, foi divulgado em 14 de abril de 25. Se é fluxo contínuo ainda está e ainda está aberto, é porque ainda há recurso. 40 milhões de valor global, projetos de 500 mil a 3 milhões. Tá? Então, é uma oportunidade aí focada no Espírito Santo. Outra oportunidade, Embrapi Finep, projetos da Rede Eureka. Né? A ideia é fornecer acesso a financiamento nacional para projetos colaborativos internacionais de pesquisa e desenvolvimento. Impulsionar indústrias, né, na ideia de desenvolver um produto, processo ou serviço inovador,
com o objetivo de comercialização. Então, é um foco muito claro aí, né? Maturidade tecnológica alta, produto pronto. Iniciativa flexível permite que os participantes colaborem em projetos orientados para o mercado com parceiros de mais de 45 países. É preciso haver cooperação internacional, né? Duas entidades legais independentes de dois países diferentes. E para cada lado aí, no máximo, 70% do orçamento do projeto. Tá? Propósito civil, pesquisa e desenvolvimento, processo ou serviço. 1º de janeiro de 25, execução em até 24 meses. A Embrapa entra com até 30% e a FINEP 50% a 90%, dependendo do porte, e até 5 milhões de reais. Agora, São Paulo, FAPESP, uma oportunidade aí de cooperação com a Espanha, né? Produtos e processos, fomentar aí o desenvolvimento de produtos e processos altamente inovadores, com significativa relevância industrial. A chamada é aberta para qualquer pesquisador, projetos de qualquer setor, na verdade, né? Em universidades do estado de São Paulo. E o prazo de submissão, 31 de março de 26, a abertura foi em 20 de janeiro, o projeto pode ter até 24 meses, o valor total da chamada não foi especificado ainda. Outra oportunidade, Belmont Forum, né? Ocean 2, Biodiversity and Ecosystem Sustainability for Nature and Human Wellbeing. E a ideia aqui é apoiar projetos transnacionais voltados a soluções inovadoras para desafios ambientais globais ligados ao oceano e sua biodiversidade. É um tema bastante quente, né, ultimamente, a parte de biodiversidade oceânica. Deve haver pelo menos 3 parceiros: Humanas, Sociais e Economia, o outro, Ciências Naturais, Engenharia e Tecnologia, e o terceiro, da sociedade civil. Pelo menos 3 países e solicitar apoio de pelo menos 3 financiadores participantes. Os tópicos temáticos são mostrados aí: conservação, biodiversidade, integração oceano, biodiversidade e clima, futuros da natureza, governança oceânica e ética para a sustentabilidade. A submissão até março de 26, publicação foi em junho, o projeto pode ter até 36 meses, e o valor máximo por projeto, bem como o valor global, não foi divulgado. Outra proposta em Embrapi Eureka, só que essa Brasil-Suécia, 25-26, né? Tem uma estrutura similar àquela que falamos aí há 2 ou 3 slides atrás. As áreas temáticas variam, né? Mineração sustentável, manejo florestal, cidades sustentáveis, né? Com transporte livre de fósseis, gestão eficiente de água e gestão de inundações. Submissão até 30 de janeiro, a abertura foi em 29 de setembro, pode ter 24 meses. Mais uma vez, 30% Embrapi, até 90% FINEP e até 500 mil euros pelo lado sueco. Outra chamada aqui é a FAPESP Centros Urbanos 2025, né? Que visa impulsionar a transformação urbana e a promoção da qualidade de vida, mitigação das emissões de gás de efeito estufa e capacidade de adaptação aos impactos das mudanças climáticas. E aí a ideia é gerar resultados novos e significativos, mantendo o foco da simples compreensão dos desafios para a implementação e avaliação de abordagens eficazes de mitigação e adaptação que possam ser incorporadas em políticas e planejamentos urbanos. Temas prioritários: adaptação climática e gestão urbana, redução de emissões, justiça climática e inclusão social. Submissão até 30 de janeiro de 26, foi publicado agora em 10 de outubro, 20 milhões de valor total, projeto temático até 7 milhões e para jovem pesquisador 2 milhões e meio e projeto regular 600 mil reais.
Então, é o tipo de edital que tem é, várias modalidades aí de submissão. Três tipos, pelo menos, né? Temático, jovem pesquisador e regular. Bom, mais uma vez aqui, outra oportunidade para alguém que não tenha acessado o nosso formulário, certo? Estando a pessoa cadastrada, a gente também manda, depois do evento, a apresentação, ah, o nosso boletim de oportunidades, o link para o vídeo desse evento, isso vai para o YouTube depois. Então, é uma oportunidade também para se manter atualizado e com acesso aos produtos aí do Inesc Conecta. Outra oportunidade aqui, né, Interconexões Paraná-Japão, pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Paraná. A ideia é implementar mecanismos para canalizar o potencial da diáspora científica brasileira, né? Já que temos muitos pesquisadores qualificados no exterior, e alinhar esse pessoal com pesquisadores e CTs no Paraná. Então, o foco específico aqui é o Japão, né? E esses pesquisadores paranaenses têm a oportunidade de se alocar em redes globais de produção de conhecimento. As áreas temáticas ah, são diversas, né? Devem estar vinculadas aos projetos de pesquisa que estão em desenvolvimento. É preciso tomar conhecimento junto à própria fundação. Os prazos: 15 de janeiro, o edital abriu agora em 9 de outubro, execução até 36 meses, 3 milhões na chamada, 600 mil por projeto. Inova CEMIG Tech 3.0, chamada aí da CEMIG, Companhia de Energia de Minas Gerais. Selecionar projetos de PDI alinhados aos desafios específicos e estratégicos da CEMIG, conforme regulamentações da ANEEL, né? Convocação, contratação para desenvolvimento dessas soluções inovadoras. E os projetos devem ser inovadores e práticos, estratégicos e concretos e que gerem soluções com viabilidade econômico-financeira. Ou seja, né, maturidade tecnológica alta e soluções, boas soluções aí para solucionar os problemas da companhia e do sistema elétrico, né, brasileiro em geral. Então, as áreas temáticas vão aqui de inteligência avançada à modernização tarifária, são várias áreas temáticas, né? E submissões vão aí partiram de 20 de outubro de 25, vão até 30 de dezembro de 25, e cada desafio terá um cronograma específico, individual e independente dos demais. No formato do P&D Anel, né? Hoje em dia gerido pela nova regulamentação que saiu há pouco tempo, numa escala de anos há pouco tempo, e está à disposição aí. Programa Nacional de Apoio à Inovação Tecnológica, o Tecnova 3, pela Fundação de Apoio do Rio de Janeiro, né? Deve apoiar projetos interdisciplinares e transnacionais, produtos, bens ou serviços inovadores, né, feitos por empresas brasileiras, com envolvimento de empresas brasileiras. Como a gente pode ver aí no canto superior direito, é uma chamada que precisa envolver empresas. Petróleo, gás e energias alternativas são as áreas temáticas, juntamente com saúde, esporte, turismo, biotecnologia agropecuária, negócios de impacto socioambiental e tecnologias portadoras de futuro. Foi 19 de dezembro de 25, esse era o lançamento, e a abertura, a data limite, e a abertura do edital foi 9 de outubro. Até 36 meses, 24 milhões, e para cada projeto, 375 mil mínimo ou 600 mil máximo. A chamada aí do MCTI, né, selecionar 10
projetos conjuntos entre grupos brasileiros e alemães nas áreas de ciências agrárias, ciências florestais e medicina veterinária. A publicação foi 25 de agosto, vai até 15 de dezembro, 36 meses, 4 milhões de orçamento total, 300 mil em bolsas nas modalidades 10 de 10 e até 100 mil para custeio. Então, é um projeto focado aí em cooperação, Brasil-Alemanha, bem focado em bolsa, né? Está à disposição. Mais uma vez aqui, gente, nosso QR Code para quem quiser se cadastrar e entrar em contato para propor participação em alguma chamada específica, numa área de sua competência. Mais uma chamada da FAPERJ, Programa Líder de Inovação no nosso estado, né? Bolsas de bancadas para projetos, professores e pesquisadores e técnicos em instituições científicas no Rio de Janeiro, e que tem um destaque em empreendedorismo inovador, transferência de tecnologia, ensino de empreendedorismo e articulação de ecossistemas de inovação. A ideia é fortalecer a atuação desses profissionais na difusão de cultura de inovação e empreendedorismo. Então, as temáticas: promoção do empreendedorismo, transferência de tecnologia, ensino de empreendedorismo, interação universidade-empresa e articulação dos ecossistemas de inovação. Abriu em 2 de outubro, vai até 5 de dezembro, 36 meses, 6 milhões e 300 mil de valor total e bolsas no valor mensal de 3.500. É um edital só para bolsas, só para o Rio de Janeiro. Outra FAPESP, com a Universidade da Guiana, né? É um projeto aí, uma chamada com foco internacional, pesquisa científica em torno de futuros sustentáveis, né? Um ou mais ciências humanas e sociais no projeto de pesquisa. Temas prioritários: saúde global e alimentação saudável e sustentável, biodiversidade e mudanças climáticas, construção sustentável e transição verde. Saiu em setembro de 25, vai até dezembro, 36 meses, 4,9 milhões pela FAPESP, 750 mil pelo lado da Universidade da Guiana e 600 mil por projeto no máximo, e reserva técnica institucional pela Universidade da Guiana, 93 mil euros. É um projeto, é uma chamada com foco em ciências humanas, né? É bem interessante e não costumam ser tão frequentes. Senai, edital de inovação para micro e pequenas indústrias no estado do Mato Grosso do Sul. Buscar e promover impactos positivos na produtividade e sustentabilidade da indústria sul-mato-grossense, né? Deve haver empresa proponente e a unidade Senai executora. E a ideia é que haja soluções baseadas em utilização de recursos biológicos renováveis ou recicláveis e tecnologias sustentáveis para cadeias de valor estratégicas. Os requisitos aqui: a elegibilidade da empresa deve ser uma microempresa ou pequeno porte, com faturamento bruto anual de até 4,8 milhões e que deve dar a contrapartida de pelo menos 10% do valor total da subvenção. A abertura foi em 14 de outubro, vai até 23 de novembro, 21 meses, chamada de 800 mil e o projeto mínimo, valor mínimo do projeto, 300 mil reais. A inovação aberta para desafios sociais, da FACEP, focada em empresas pernambucanas, tá? E deve ter colaboração com ICTs de Pernambuco e deve integrar aí tecnologia e conhecimentos para responder a desafios declarados por cooperativas, associações, organizações do terceiro setor e órgãos públicos municipais. As áreas temáticas: soluções para a inclusão social e digital, agricultura sustentável, educação e qualidade, economia criativa e empreendedorismo social, acesso à água potável e saneamento, segurança alimentar. Soluções para a segurança alimentar, desculpe. Abriu em 22 de setembro, vai até 24 de novembro de 25. A execução de até 12 meses, 2 milhões de valor total e até 200 mil
por proposta. Bom, daqui para frente as oportunidades que a gente vai mostrar são oportunidades de bolsas individuais, que os pesquisadores podem submeter suas candidaturas diretamente aos editais, né? Não necessariamente formam consórcios, mas são oportunidades que nós julgamos importantes, né? E como nós temos pesquisadores do Brasil todo assistindo o evento, nós trouxemos aí, começando por essa da FAPESP, né, buscando integrar São Paulo e o Reino Unido e apoiar mobilidade, intercâmbio, viagens e workshops. Tá? É, e a ideia é permitir que os pesquisadores, né, fomentar que os pesquisadores proponham projetos mais robustos em conjunto e que depois possam ser submetidos, né, para financiamento pela FAPESP ou pelo próprio BBSRC. Né? A chamada abrange todos os temas científicos, foi de 15 de junho, foi lançada, contínua, execução é de 24 meses. Não foi especificado o valor total da chamada, mas por projeto são até 300 mil por projeto. Na seguinte, São Paulo Researchers in International Collaboration 2025. A ideia é promover engajamento de pesquisadores de São Paulo com parceiros do exterior. A ideia na submissão é ter mobilidade de pesquisadores paulistas para instituições de pesquisa estrangeiras e vice-versa, né? Auxílios à pesquisa já devem, as propostas já devem estar vinculadas a auxílios à pesquisa da FAPESP e há várias modalidades, conforme mostrado aí na tela. Estão na terceira edição, 23 de fevereiro de 26, a abertura foi em 12 de maio, pode ter 12 a 36 meses a execução e os projetos podem ter até 50 mil dólares de orçamento. Essa é clássica, né? CAPES Humboldt, com a Alemanha. A ideia é estabelecer cooperação com a Fundação Alexander von Humboldt da Alemanha e conceder bolsas para pesquisadores altamente qualificados, com ou sem vínculo empregatício, e instituições de ensino do Brasil, em todas as áreas do conhecimento. Pós-doutorado, doutorado completado há menos de 4 anos, pesquisador experiente para quem já tenha completado o doutorado, há menos de 12 anos, e a submissão até 28 de novembro, sendo que a publicação foi 2 de junho de 25, a duração de 6 a 24 meses, e a ideia é conceder bolsas e benefícios. Mais uma vez, QR Code para quem ah, estiver interessado em manter contato conosco, tá? E em participar desses nossos esforços no sentido de atender as chamadas. E, no mais, a gente encerra o evento por hoje, tá, gente? Eram essas as oportunidades que a gente tinha para colocar. E, como eu disse, se tiverem interesse de nos contactar aqui no Instituto, no INESP-PD Brasil, né, vocês, além dessa forma de contato, tem também nosso site, inescbrasil.org.br, nas redes sociais, Inesc Brasil, tá? No LinkedIn, no Instagram. Estamos à disposição para contactar com os pesquisadores, para ser contactados, ok? Muito obrigado e pela participação de todos e uma boa tarde. Boa tarde, boa quinta-feira aí a todos.